Pessoal, nós temos vários assuntos para tratar hoje, mas assim, são conversas, tá? Hoje não vai ter conteúdo, vai ser uma conversa mesmo, alguns assuntos para vocês pensarem aí durante a E jornada de aprendizado de vocês. a dublagem do filme? Vou mostrar, você está curiosa? Oh, Vou mostrar, vou mostrar. Mas eu gostaria de propor o seguinte: eu quero fazer aquela conversa com vocês sobre os sotaques, né? Que faz hum, tempo que eu estou falando sobre isso. A uhum. Darcy, inclusive, fez um comentário lá na semana passada que eu queria que ela comentasse de novo aqui, para vocês entenderem mais ou menos a amplitude do que é estudar inglês, como assim é uma coisa grande, sabe? Não é tão simples. E por que que eu encho o saco de vocês lá com alguns detalhes da pronúncia, sabe? Eu quero que vocês me entendam como professora para vocês poderem me ajudar também. Então, eu gostaria de fazer essa conversa primeiro, e aí depois, tipo assim, deixar uns 30 minutinhos para essa nossa conversa, e depois eu vou mostrar o filme, a dublagem que a Elaine fez, e vou mostrar também o projeto que a gente vai desenvolver em novembro para quem quiser participar, tá bom? Então, tem mais gente entrando aí. Para vocês pensarem um pouquinho no assunto, eu vou mostrar alguns vídeos aqui, tá? Se por acaso não sair som em algum momento, vocês me avisam. Olha só, um vídeo que eu achei, assim, vídeos que eu achei por acaso lá no Instagram, sabe? Daí eu fui salvando para mostrar para vocês. Mas muitos eu nem conheço a pessoa, nada, sabe? É bem aleatório mesmo. Então esse aqui, ó, não é esse que eu quero mostrar primeiro. Primeiro é o outro. Só um pouquinho, gente. Primeiro é esse aqui, ó. Nesse vídeo aqui, a pessoa vai falando assim, ó, o narrador do vídeo fala, ó, isso aqui é inglês, isso aqui também é inglês, isso aqui também é inglês. Ele vai mostrar vários sotaques do inglês de pessoas que são nativos, que aprenderam a falar inglês desde pequenininho, que são falantes nativos mesmo. Não é igual a gente que aprende inglês em outro país, depois de grande, para se comunicar. Não, pessoas que nasceram falando inglês. Então, observem se vocês conseguem entender as diferenças de sotaque que tem, no sentido de tentar entender o ritmo de cada um, como é diferente. Parece que são línguas diferentes. Observem. Ouçam, né? This is English. You know, right now I'm having a leisurely walk down here, but soon there'll be another bloody mountain, so it's like... This is also English. Me and old Paul, I'm fucking buzzing. 3-1 win against Arsenal, only team to win the first 3 games. She's right. This is also English. A number of parliamentary colleagues who have disabilities do find it quite difficult getting around certain parts of the state. Given that we're doing this refurbishment work, what can be done to make sure that those with a disability are able to move around more freely and the place is accessible? Could you please repeat the question, because I didn't follow it? This Ó, o próprio cara não entendeu o que o colega falou, hein? Olha esse aqui, que impossível, ó. is also Exemplo. English. And he just decided he'd scoot up the road, and I just said, nah, it's not going on like that, mate. So I jumped in my car. So there are some disadvantages to crowns, but otherwise they're quite important things. This is Bom, deixa eu parar de compartilhar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse vídeo aí. O que vocês acharam disso? Meu pai do céu. Um diferente do outro. Vocês conseguiram perceber que são diferentes? É, sim, muito. Parece Tem uns grego. que são Tem demais. um que parece grego, aquele, acho que era um político, né? Não sei, parecia um político, parece grego mesmo. Gente, pensa assim, se fosse português, se fosse uma pessoa estrangeira aprendendo português, aí ele tem na mente dele que o português é uma língua única, é uma coisa, é um jeito só de falar. Aí ele vem para cá, para o Brasil, tem o baiano fala de um jeito, o mineiro fala de outro, o paulista fala de outro. Aqui no sul, né, em Curitiba, já é diferente de Florianópolis, que é diferente do Rio Grande do Sul. Aí você tem qual mais? Tem sotaques ali, Goiás é diferente. Gente, cada região do Brasil Mesmo o sotaque nordestino não é igual. não é exatamente. Eu não tenho nem. Recife fala de uma forma, Maceió de outra, João Pessoa de outra. Natal, né? De Natal eu sei reconhecer. Tenho amigos em Natal, então quando é de Natal eu sei identificar bem. Se você vai para Portugal, já é outro sotaque. É a mesma língua, mas é outro jeitinho de falar. Então, o inglês
tem tudo isso também. Só que, veja, eu estou falando isso para vocês de pessoas que são nativas, que cresceram aprendendo inglês como língua mãe. Isso é um detalhe. Não estou falando de pessoas que aprendem inglês como segunda língua. Já já nós vamos falar sobre isso. Falando apenas sobre primeira língua, tá? Já tem todas essas diferenças. Aí vocês, quando vocês começaram o curso de inglês de vocês, o que vocês achavam sobre isso? Já tinham parado para pensar ou não? Eu acho que sim. O que você Eu acho que imaginava, Aurineide? cada região tem as suas características, né? E aí daí saem as diferenças, eu acho. Mas você Eu, tinha essa eu, noção já quando você veio para aprender inglês? uma vez quando eu parei em Portugal e peguei um táxi, e o cara estava transmitindo um jogo, e a única coisa que eu entendi era pelota, pelota. Ó, da tua própria língua, hein? Aí depois você vai acostumando, né? Mas quando eu cheguei, o homem falava tão rápido, assim que eu dizia, isso é português? Falando. Muito bom, muito bom. Darcy, você ia comentar? Eu ia comentar assim, a gente ouvindo música, às vezes a gente percebe a diferença de um cantor americano, por exemplo, Rod Stewart. Ele tem um inglês tão pesado na hora que ele canta, né? Aham. Adele é aquela coisa mais forte, parece que batida, não sei. E agora o americano parece que já é mais sutil, mais suave, parece que soa melhor para o nosso, pelo menos para o meu ouvido, não É sei. verdade, isso é verdade. O americano tem uma questão mais arredondada. Quando a gente fala americano, também a gente está generalizando, né? Porque tem É. as regiões dentro ali, mas É é o Texas, né? Dizem que no Texas, eles mesmos às vezes não entendem as é, pessoas do Texas, né? é. Também falando de uma maneira geral, né? Mas tem muito, cada um é igual no Brasil, gente. Os Estados Unidos é muito grande. Sem falar no Canadá, na Austrália, né? Outros países que são falantes nativos de inglês, mas cada um tem o seu sotaque especial. Agora, alguém mais quer comentar sobre esse assunto? Nereci, está fechado o teu microfone. A única coisa que eu já sabia, que eu ouvi, é que o inglês britânico é diferente do inglês americano. Era lógico que a gente sabe que tem as diferenças regionais, mas eu nunca pensei assim detalhadamente nisso, entendeu? É uma maneira muito ingênua falar isso também, né? Porque você veja, dentro do britânico você tem os regionalismos, É dentro do verdade. americano Australiano você também, tem. né? É, Então, assim, é uma coisa muito ampla. A gente fala meio arredondando, né? Ah, o americano, ah, o britânico. Mas é uma coisa é, que a gente não dá conta de abraçar tudo. É igual o nosso próprio país, a gente não dá conta dos sotaques que a gente tem na nossa língua, imagine na língua que não é nossa, né? Então, só para vocês terem a noção da dimensão que é esse assunto, como ele é complexo quando a gente começa a falar de sotaques, tá? Agora meu assunto vai mudar um pouquinho. Então, a gente falou sobre os sotaques de pessoas que nasceram falando inglês. Vamos agora pegar pessoas que aprenderam inglês depois de adultas, só que ao redor do mundo, né? Não só no Brasil. Então, gente, ó, vocês têm noção de quantas pessoas falam inglês como primeira língua? Que aprendem lá, bebezinho, inglês? não tenho noção, mas eu acho que são Países muitos. que falam inglês, né? 380 milhões no mundo, você diz? Nos países 300, que os são falantes. 300, os 300, não só os Estados Unidos têm isso de população, né? Mais ou Somando menos. todos os países, né? Agora, fora dos países falantes, pessoas que aprendem inglês como segunda língua, vocês têm noção de quantas pessoas são no mundo? Eu sei que são muitas, mas quantas? Também não sei. Peguei esses dados no Google, tá? Deixa eu só, olha aqui, ó. Não sei se é 379 exatamente, mas eu peguei no Google, tá? Cerca de 379 milhões de pessoas falam inglês como primeira língua, distribuída nos países, né?
enquanto 1,5 bilhão quase falam Nossa, inglês, que, tipo nós, assim, que aprendemos inglês depois como segunda língua para comunicação global. Então, vejam, o número é muito maior de pessoas que não são nativas falantes de inglês do que são nativas. Nossa. Os países onde o inglês é falado, ó, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, Irlanda e Austrália, tá? Deve ter mais ainda, porque aqui está citando alguns, né? Vocês têm noção dessa informação aqui, ó? O que causa de complexidade para a comunicação? Isso aqui, vocês estão nossa. tentando enxergar o que eu estou tentando passar? Uhum. Então, nós temos quantas vezes mais? 1, 2, 3, 4 vezes mais pessoas que não são nativas falando inglês no mundo do que pessoas nativas. Hum. Mas Aí, essas seriam as pessoas fluentes em inglês, sim, né? Eles sim, são fluentes, né? exatamente, exatamente. Que usam o inglês na comunicação, no dia a dia, no trabalho, porque, ó, ele é usado na ciência, no comércio, no turismo, em várias frentes, ele é usado para comunicação global, né? Sei. Então, gente, vamos para um outro problema agora. A gente que aprende inglês depois de grande, para se comunicar aí no mundo, a gente já tem o nosso próprio sotaque da nossa língua. Que nem aqui em Curitiba eu tenho o meu, vocês aí têm cada um sotaque diferente. E esses traços do sotaque da sua língua você carrega para o inglês. Assim como o cara que aprende inglês lá na Índia traz o sotaque dele indiano, o cara que aprende lá na Grécia traz o sotaque. Falam péssimo. Entendo nada do indiano. Quando eu chego na Inglaterra e Ah, pego a a Aurineide indiana para passar no. Ai, Deus do céu. Ai, a Aurineide já tá, ó, ligada no que eu tô tentando mostrar. O cara que aprende na Argentina vai trazer o sotaque dele. O cara que aprende, me ajude aí, na Polônia, Na Grécia. na Grécia, Na em cada lugar, França. na França, gente, o francês também tem dificuldade. Ai, mas Traz. na Grécia também. Sim, sim, é o que a gente está falando. Cada um traz os seus traços para o inglês, né, que está aprendendo. E vocês acham que as letras, a maioria usa o mesmo alfabeto, né? Hoje em dia tem algumas línguas que usam outro alfabeto, como o árabe, Uhum. acho que o grego também, né, tem o alfabeto, Grego o também. russo e tal, tem umas letras diferentes. Mas vamos pensar nas pessoas que usam o nosso alfabeto, e nem os que falam francês, alemão, espanhol, italiano, né? Vocês acham que as letras correspondem igualzinha de língua para língua? O Não. F tem som de F? Não tem, gente. Então, essa é a minha luta aí sobre essa questão que eu tento tanto abordar com vocês. Para mostrar um exemplo sobre isso que eu estou falando, eu peguei um vídeo aqui também do Instagram. Eu nem sei quem é a pessoa, tá? Apareceu assim aleatório para mim, achei interessante e salvei o vídeo. Ela é uma pessoa bem famosa, se vocês conhecerem, depois vocês me avisam de onde que ela é, porque eu não descobri. Ela tá falando um negócio aí, só que ela tem um som na língua dela que não corresponde em inglês. Vamos ver se vocês identificam qual é a letra que ela troca o som, tá? Eu vou deixar passar uma vez. Se alguém identificar, me avisa. Senão eu falo depois. Então, ouçam. Wear the bikini. Não é essa moça, é a outra que entra depois. What's the worst thing that's gonna happen? Hello, my friends. Lady, you too, you my friend too. What gonna happen? I'm gonna tell you secret. I'm gonna speak really close to the mic so you can hear my secret. If I wear bikini to the beach or to like poolside, right? Like in Cabana, what gonna happen is all of these people are gonna come and they're gonna be like, hey, you want to go upstairs into my room and then we have fun? And then I'm gonna be like, no guy, I'm married. That's not my middle finger, it's my ring finger. I cannot handle all of that attention, right? I cannot have too many suitors coming after me. I can only handle one PP at a time. I know I have a lot of orifices, but I only have just one for... Ela tá falando um monte de besteira aqui, gente. Depois vocês pegam direitinho. Mas alguém identificou qual é o som que ela não consegue pronunciar?
Não? Não. Tá, eu vou falar para vocês então. É o F. Ah, Toda vez que tem uma palavra com F, ela fala o som de P. Ela troca o F pelo P. Provavelmente na língua dela, não sei qual é a língua, não sei de onde ela é. Mas toda vez que tem uma palavra com F, ela faz o som do P. Eu vou dar um pause aqui agora. Em cada vez que aparecer uma palavra com F, eu vou falar para vocês a palavra e vou mostrar como ela falou, tá? The appropriate, right? Yeah. O Okay, contexto bye. aqui é o seguinte: a primeira moça fala, mulherada, usem biquíni, ninguém tá nem aí pro corpo de vocês, usem, fiquem à vontade. Aí ela tá respondendo por que que ela, lá no país dela, não usa biquíni, tá? Esse é o contexto do vídeo. Aí ela fala um monte de besteira, tal, mas isso não importa, o que importa é o sotaque, tá, gente? Ladies, wear the bikini. What's the worst thing that's gonna happen? Hello, my friends. Hello, my friends. Friends, a palavra era friends. Friends. Ela fala hello, my friends, É verdade. por um P. Lady, you too, you my friend too. You are my friend too. A lady é a moça que falou primeiro. Ela fala, lady, you too, you are my friend too. Você também, moça, você também é minha amiga. Eu vou responder para você. Então ela troca friend por friend. What gonna happen? I'm gonna tell you secret. I'm gonna speak really close to the mic so you can hear my secret. If I were Era para ser if I wear the bikini. If I wear the bikini. Se eu usar biquíni, só que ela fala if I, ela faz um bikini to the beach or to like poolside, right? Like in Cabana. What gonna happen is all of these people are gonna come and they're gonna be like, hey, you want to go upstairs into my room and then we have fun? And then I'm gonna be like, no guy, I'm married. Right, that's not my middle finger, it's my middle finger. Ela fala assim, esse não é o meu dedo do meio, tá? This is not my middle finger. Mas era para ser finger. ring finger. It's my ring finger, tá? Então, toda vez que tem um F, ela troca por um P. O que eu tô tentando mostrar para vocês, gente? Lá na língua dela, provavelmente não tem o som do F. Então, ela faz o som que ela acha mais próximo. É a mesma coisa que acontece com a gente, porque na nossa língua não tem o TH, por exemplo. Então, o que a gente faz? A gente faz um F, a gente faz um S, a gente faz um D, a gente usa um outro som que fica meio parecido, dá para entender. Mas soa assim para quem, sabe? Poxa, a pessoa está trocando toda hora o som, em todas as palavras. Agora, o TH não é tanto problema para nós, né, gente? A gente faz um D ali, em vez de falar they, a gente fala they, em vez de falar other, a gente fala other. Esse não atrapalha tanto. Agora, um que atrapalha e que eu encho o saco de vocês é o R, né? A Neureci sabe. O pessoal que tá aí mais tempo sabe. O S, gente, por quê? Deixa eu parar de compartilhar aqui para a gente conversar melhor. A Elaine sabe também, né, Elaine? Quanto que eu falo aí dessas letras. O que acontece é assim. Vocês acham que eu pegar os sotaques todos que eu tenho dentro do Brasil, cada um de um jeito diferente, e jogar lá pro inglês, vai funcionar certinho? Não vai, não. De jeito nenhum. Não vai. Então, assim, as letras que mais causam esta diferença, igual a moça falar finger, né? Que você, na verdade, está falando um outro som que não é daquela palavra. Que eu percebo aqui para os alunos que eu tenho são o R, o S, o T, o D, né? São as letras aí que mais causam confusão e erro. Então, por exemplo, você falar... Tem gente que não consegue falar Superman e fala Superman. Super. Esse som aqui, ó, não existe com a letra R em inglês. Não pode falar Superman. Tem que falar Superman. Toda vez que é o R, é enrolado na língua, né? Não dá pra falar. Esse som é do H. Outra coisa, o S em português possui muitas variações. Então, tem gente que fala nós,
tem gente que fala nós, tem gente que fala nós, né? Coloca o i antes do S. Tem vários jeitos de falar o S. Em inglês, não tem variação. O S é de um jeito só. Ele até tem vários sons, mas em cada palavra o som já é certo. Você não pode escolher se fala nós ou nós. Cada palavra já é de um jeito. Então, se a palavra é, por exemplo, sleep, sleep, não pode falar sleep, entendeu? Compreendo. Não é uma variação em inglês. Não dá para inventar. Então, essas coisinhas aí, lá no curso de fonética, vocês aprendem comigo todos esses detalhes, né? Não vou ficar mencionando aqui. Mas eu estou trazendo esse assunto à tona para vocês entenderem o porquê que eu fico enchendo o saco de vocês para Muito bom. sempre, né, melhorar Uhum. isso. Agora, com questão a melhorar, gente. A minha pergunta é a seguinte. Tem gente que defende a seguinte posição, olha só. Inglês é uma língua franca. Como língua franca, cada pessoa no mundo que aprende inglês vai trazer seu sotaque, suas características, e tá tudo bem com isso. Além dos sotaques que já tem dentro do inglês. Então, a gente não deve... Estou falando uma posição que é defendida por vários alunos, por vários professores. Então, a gente não deve se preocupar com esses probleminhas pormenores aí, com essas questões, não deve se estressar por isso, e deve sim apenas tentar entender o que a pessoa falou, tentar se comunicar e deixa cada um falar do jeito que quer. Então, essa é uma maneira de ver a situação, é um ponto de vista válido, tá? E várias pessoas pensam assim, inclusive professores de inglês ao redor do mundo pensam assim também. Outras pessoas defendem um outro ponto de vista, que é o seguinte, que é complicado também. Vejam se vocês me entendem. Não pode deixar cada um falar do jeito que quer, porque tem uma coisa que é certa, então todo mundo tem que falar do jeito certo. Então todo mundo tem que aprender o que é o certo. Esse pensamento é complicado pelo seguinte: o que é o certo? Quem definiu qual é o padrão? Qual é o perfeito? É o britânico que é o perfeito? Se é o britânico, dentro dele, qual é? Se é o americano, dentro dele, qual é o perfeito? Não existe uma noção de qual é o perfeito. Qual é o sotaque perfeito? Isso não existe. Mesmo no Brasil, você fala, qual é o sotaque perfeito? Não existe uma coisa chamada sotaque perfeito. Então, a comunicação, ela é acima das coisas que são perfeitas ou imperfeitas, até mesmo acima da gramática, acima do que é correto ou incorreto. Se você falou uma coisa errada e se comunicou, valeu, né? O que importa é a comunicação. Agora, então, um dos aspectos da complexidade desse assunto é que é difícil saber o que é o perfeito, não existe o perfeito. Então, já que não existe o perfeito, a gente deixa tudo, cada um do jeito que quer, a gente tenta achar um meio termo. Qual seria o ideal aí para quem está aprendendo inglês? O que é que vocês acham sobre isso? Eu acho que o ideal é a gente se comunicar mesmo. Você conseguindo se comunicar com o americano, até com o japonês em inglês, eu acho que é o principal, você conseguir se comunicar. Eu acho que seria isso, na minha opinião. Sabe o que eu penso? Eu penso assim que Travou, hoje, Neurici, travou. Fala de novo. o fato de você trazer esses conhecimentos para a gente hoje ajuda a gente a achar um meio termo, porque não existe um sotaque perfeito, não existe um único, e daí dá uma condição boa para a gente até poder, a hora que alguém está falando, relevar, falar, ah, tá, deve ser outro sotaque, sei lá. Eu acho que para mim caiu assim. Ok. Alguém mais? Mas, por exemplo, a moça ali que troca o F pelo P. Quem tá aprendendo inglês pega uma conversa assim, é muito difícil de você entender. A não sei que você esteja muito focado ali no contexto e esteja entendendo muito bem, porque senão quem tá aprendendo é muito difícil. Helena, é isso mesmo. Mas você viu que ela não está aprendendo, ela já é fluente. Ela não vai mudar isso nela. Ela vai permanecer falando P para sempre. Porque ela já fala. Mas conversando com ela, assim, pra
ela. Elaine, ela é uma humorista que troca de propósito o P pelo o F pelo o Conhece P pelo ela? F. Você conhece ela, Maísa? Eu entrei aqui no, não, eu entrei no Instagram e ela fala bonitinho num outro horário, mas ela troca. Inclusive o grupo dela chama Amigos de Amigos Nossa, tá ruim o teu áudio. Tá travando. de Tá Pink. falhando. Ela no Prime. Tá, tá. Mas então, se ela faz isso, gente, é Na hora porque da lá em algum ela país apoio. onde ela deve ter esse problema de fonética, né? Deve ser um problema real esse. Ela parece indiana. Parece. Mas, gente, então assim, Não, ela é ela é? americana, ela é de Phoenix. É o quê? Eu não Só sei se entrar ela mora no na Fênix agora, que eu é de lá mesmo, tá? oficial. Aham. Tá, valeu, Maísa, pela contribuição aí. Então, gente, deixa eu. Mas existe o pessoal que fala com o sotaque. Tá ruim, tá picando a internet. Tá bem instável aí a tua. É. Agora, gente, deixa eu passar a minha posição para vocês. O que é que eu penso sobre isso? Eu penso que todas as opiniões são válidas. Você acha que deve usar o inglês para comunicação do jeito que você conseguir, tá bom? Beleza, eu respeito isso. O meu pensamento é mais ou menos assim, ó. Sabe aquela história de o homem deve lavar louça em casa, não deve, que é uma briga eterna? Ah, se você deixa o teu marido lavar louça, ele não vai ser masculino, não sei o quê, não vai prover a casa, dá um monte de problema. Já tem gente que fala, não, ele tem que ajudar, porque se a mulher também trabalha fora, tal. Isso aí, gente, você entra no Instagram, é infindável as discussões sobre esse assunto. O que que eu acho? Tem gente que pode achar que o marido tem que lavar louça, e tem homem que pode achar que não tem problema nenhum lavar louça. Essas pessoas têm que casar entre si. Quem acha que o marido não é para lavar louça e o homem que acha que não deve lavar louça, ele tem que casar com quem pensa igual. Então, as opiniões, elas todas são válidas, mas você tem que achar a pessoa que pensa igual para você conviver bem, para você viver bem. Essa opinião do sotaque também é mais ou menos por aí que eu quero explicar para vocês. Tem gente que acha que, não, vamos falar de qualquer jeito mesmo, e também é válido, gente, porque veja, uma pessoa que tem o objetivo de aprender inglês para ler um livro, porque vai fazer um mestrado e ele precisa ler os artigos para entender. Ele vai ler tudo do jeito que ele lê em português. E não tem problema nenhum, porque ele vai conseguir extrair as informações que ele precisa. Então, para este objetivo, serve. O que eu estou tentando dizer é, cada aluno tem um objetivo diferente do outro. Dependendo do seu objetivo, isso aí vai ser satisfatório para você. Você vai conseguir realizar o que você quer, né? Ah, eu quero fazer só uma viagem e tal, e daí nunca mais vou usar o inglês. Serve também. Ah, eu quero só, né, usar ali no chat, na reunião da empresa e tal. Cada um sabe por que está fazendo inglês, e cada um sabe o seu objetivo. Agora, o que eu penso é que eu, como professora, eu preciso oferecer para vocês todas as possibilidades. Eu não posso impor para vocês o meu jeito de pensar e falar assim, não, isso não é importante, então cada um fala do jeito que quer e tal. Eu preciso oferecer o máximo de opções. Você quer falar do teu jeito, fale, mas eu vou sempre tentar fazer as correções que eu acho que vão trazer melhora para vocês. Posso só falar uma coisinha? Claro. Quando eu falei que eu acho que o comunicar é melhor, eu não disse no sentido de falar de qualquer jeito. Por que que eu falei isso? Eu tenho um cunhado que ele viajava muito. E ele se comunicava com todo mundo lá nos Estados Unidos, porque o serviço dele era esse. E ele levou o filho dele para lá, para morar lá, fazer faculdade lá. E o filho dele fez faculdade lá. E ele fez curso de inglês aqui no Brasil, o filho dele. Chegou lá na universidade, a reitora achou que ele era inglês, americano, porque ele teve a melhor nota na língua inglesa. Quando ele começou a ver o pai dele falar, ele falou, pai, você fala tudo errado. Mas o pai dele conseguia trabalhar e se comunicar. Mas não pelo fato, não estou dizendo que a gente tem que falar tudo errado, estou falando, a pessoa que consegue se comunicar, legal, entendeu?
Exatamente. E outra, o errado que ele criticou o pai também, não é que seja errado, gente. Se serve para comunicação, não é errado. São níveis diferentes de uso da linguagem, né? Então, cada pessoa, Diferente. status social usa a linguagem de um jeito diferente, a mulher usa a linguagem de um jeito diferente do homem, cada profissão usa a linguagem diferente. Então, é muito complexo esse assunto. Se o teu cunhado, falando errado, digamos assim, gramaticalmente, mas ele se comunicava, a linguagem que ele usava servia para o que ele precisava. É isso que eu estou tentando falar. Cada aluno sabe para que quer. Então, agora, como a gente usa muito, hoje em dia está muito fácil a tecnologia, né? A gente tem muito material para usar com filmes, com seriados, com documentários, que são pessoas nativas realmente falando inglês. Então, é muito fácil, a gente tem acesso a muita coisa. Por que não tentar... eu penso assim, se cada um que aprende inglês no mundo tentar se aproximar mais do inglês nativo, que se julgue seja o ideal, diminuiria as diferenças. Entendeu? Então, diminuindo as diferenças, a gente se entenderia melhor no mundo. Essa é a minha opinião, diminuir as diferenças. Agora, o que significa isso? Significa que você vai... Vamos supor que você julgue que o inglês X lá nova-iorquino seja o sotaque padrão que você quer alcançar. Você vai estudar a sua vida inteira e não vai alcançar falar igualzinho do jeito que eles falam. É uma utopia achar que a gente vai conseguir. Não vai. Mas se a gente não tiver nenhuma meta, aí que não vai mesmo. Tendo a meta já é difícil, não é fácil. Então, a minha questão que eu uso com os alunos é simplesmente para tentar diminuir essas diferenças, entendeu? E eu acho que se todo mundo pensasse assim, facilitaria. Mas, como eu falei para vocês, existem outros pensamentos divergentes aí, e a gente respeita todos, né? Tá bom? Essa é a minha posição, então, por isso que eu... Elaine, Deixa eu saco você mesmo. um pouquinho. Lá na tua plataforma, a gente tem que estudar na sequência? Eu tenho essa dúvida. Na sequência que está lá. Qual curso que você tá, Darcy? Você tá só no inglês com música? A música, isso. Sequência. Aham. Na sequência, né? Que daí fica mais fácil para entender. Bom, falando isso, gente, vamos para o nosso... Viemos aqui hoje, né? Vou mostrar para vocês, então, a dublagem. No comecinho tem um trailer do filme, o trailer não é dublado, o trailer é original do filme mesmo. Aí, quando começa a cena, daí é a Elaine, essa moça que está aqui conosco hoje, que fez a dublagem, tá? Elaine? Pode falar. Não, queria falar só uma coisinha assim. O sotaque também não pode funcionar como uma coisa que poda a comunicação, não é? Exato, Neureci, exato. Porque na comunicação você vai aprender e acho que você vai até perceber onde você não está falando legal, né? Exatamente, exatamente. Mas também, por outro lado, veja, se ninguém nunca te falar que, olha, essa letra em inglês som igual em português. Se ninguém nunca falar, talvez você demore muito mais para entender. Com certeza. Não, eu adoro quando você corrige as minhas coisas. Fico feliz. Eu acho interessante, porque assim, você está pagando uma professora para deixar você ficar de qualquer jeito, então... Pois é. Né? Aí tem gente que confunde, que fala assim, não, mas eu quero falar bonito. Não é uma questão de o que eu acho bonito, o que você acha bonito. É uma questão realmente de a gente falar como mais pessoas vão entender, de facilitar a comunicação nesse sentido. Tá bom? Bom, vamos lá, gente. Então, eu vou deixar vocês assistirem aqui o trecho da cena, tá? Depois a gente comenta. The most awesome force in the universe, the most powerful device ever created, is now in the hands of one man. Cool. You wanted a universal remote. That remote controls your universe. For me to do those documents, it's gonna take me months. And you better get started. Wow, I got a big headache. You do? So I can re-experience any part of my life I want to. I heard a song playing on the radio this morning. We have a song? The song that was playing during our first kiss. What the hell is that song? Do you have Oh my God. Get it.
That's my boy. Linger was playing during our first juicy kiss. You look beautiful in that pink sweater. Honey, you remember what I was wearing? I love you. I love you too, honey. Yeah. Skipping shower and skipping getting dressed. And look sexy. I like that. Have you been drinking, Daddy? The remote. Making up. Click it. Is that my parents? They're making you. Get me out of here! Takes control. Stick's broken. He's fast forwarded on its own. What else did I miss? Adam Sandler. You look a little pale there, pal. Let me fix that. Don't get the Hulk angry. You won't like him when he's angry. Click. Plants catch? Yeah, but your kid stinks. Ah. A regular Derek Jeter right there. Michael, are you awake? Michael, honey, are you awake? Where'd all my fat go? Oh, it was just a dream? What's that, Michael? You had a bad dream? Did a fuzzy dog push me over? Oh, Shaggy the miracle dog? Yeah, if you had knocked to your noggin, you only had CAT scans that found the cancer before it spread too far. I have cancer. No, you had cancer. You're the only person in the world to gain weight during chemo. That's probably what caused your heart attack. Heart attack? I thought they would you off morphine. Okay, Mr. Junkspool. Since you had injury, you haven't been healthy a full day. When exactly did I hurt my head? When was it? Like 6 years ago? 6 more years? No, it skipped all my sickness. I'm gonna ask them to cut back in your painkillers. Thunder, don't go. What's this? That's not bad for your third liposuction. One more tummy time to take care of it. Oh, it looks like a tongue. Licking. I should go. Bill's waiting for me downstairs. Bill! You're still with Speedo Torpedo? Whatever happened to forever and ever, honey? Forever and ever? Look, Michael, I'm trying to have a civilized relationship with you for the kids' sake. I really want to be friends, but I can't do that if you would stop reflecting that thing. It's my flap. I'll do whatever the hell I want with it. You done? Look, Bill's my husband. Please, learn to accept that. I really have to go. Husband? Donna. No! Donna! 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 E daí, gente, o que vocês acharam? Ficou bem bom o trabalho. Ficou legal, né? Bem legal, aham. Nossa, Ficou muito bom. achei ótimo. Fazia tempo que eu não via, acho que faz uma semana já, né, Elaine, que a gente gravou, e agora eu vendo de novo, assim, nossa, muito, muito legal. A Elaine tá aqui, gente, se vocês quiserem perguntar para ela alguma coisa sobre como é que foi, o processo ali de aprendizado das falas. Muitos de vocês participaram das aulas, né? Quem aqui? Oi, Marcos, tudo bom? Tudo bom? Acho que o Marcos participou, a Neureci participou, a Maísa, não me lembro. Você participou, mas a Aurineide participou. Participei, sim. Dos estudos da fala do filme, né? Vocês viram como tudo aquilo que foi ensinado ali, ela conseguiu aplicar, conseguiu falar bonito, né? Uhum. O da Elaine tá perfeito. Eu não, assim, claro, eu percebo que tem que melhorar muito. Esse é o segundo filme, né, que eu faço. O primeiro, a situação era bem pequena, mas, assim,
Praticamente você tá na mão da gente, né, lá? Isso aí não, é igual aquela história de a gente estar aprendendo caligrafia, aí o professor pega na mão e isso facilita muito, sem sombra de dúvida. E junta com todo esse conhecimento teórico, né, que é bem trabalhoso, né, você tem que assistir várias vezes e tudo. E aí é um processo mesmo. O grande diferencial que eu percebo dos outros cursos que eu tentei fazer é que eu consegui perceber a dimensão do trabalho que é, mas assim, então assim, eu consegui relaxar do ponto de vista de que eu entendo que é um processo e que eu vou chegar lá, mas antes eu tinha essa ansiedade, porque eu não conseguia ver o progresso nesse processo de jeito nenhum, parece que eu estava estancada. Nesse caso, não, você vê que já é o segundo filme, né? Eu já consegui ter mais desenvoltura para poder falar, eu não conseguia nem essa desenvoltura para falar, era muito difícil mesmo. Mas que praticamente você pega na mão da gente, isso aí é verdade. E aí você junta com as aulas, você assiste 1, 2, 3 vezes, você vai. Mas é um processo. Se você conseguir entender isso como processo, né? Que no início realmente é muito difícil, porque chega um ponto que você precisa naturalmente associar esse conhecimento teórico com esse prático. E não é muito fácil, porque no início você pensa muito sobre aquilo, em vez de simplesmente ter aquela naturalidade de praticar. Assim, não é muito simples, mas você pega na mão da gente, não tem muito como, ao longo do tempo, ao longo de mais projetos e tudo, a pessoa ir fazendo, não. Pelo que eu percebi, no meu caso foi isso, né? É isso aí. Que é o segundo, e eu consegui ter essa desenvoltura que eu achava que não conseguia, porque a fala dela são falas grandes, né? Tem umas 3 frases ali realmente muito difíceis. Eu não sei se eu conseguiria, não, viu? 3. Não sei. Isso aí não tem a menor sombra de dúvida. Não tem nada que um ser humano consiga que o outro não consiga. Certeza, viu? Eu queria perguntar uma coisa para Elaine, aluna, que assim, eu percebo que eu tenho uma dificuldade imensa no ritmo da frase. Eu vejo que eu vou dando umas paradas que não é para dar. E daí eu queria perguntar para ela se ela teve essa dificuldade, se ela andou por esse caminho ou não. Não, essa é a minha dificuldade constante, né? Só a gente sabe, né, Elaine, o quanto que a gente conversa fora dos bastidores aí sobre esse assunto. É um bom incentivo para a gente ouvir isso, viu? Não, isso eu ainda, porque assim, eu entendi o que é o ritmo da fala. É uma coisa, agora eu não consigo perceber esse ritmo da forma como ela ensina na fala do nativo, eu não consigo perceber. Eu já consegui perceber a diferença muito grande do português e do inglês, mas assim, eu não consigo perceber na fala deles todo aquele ritmo que ela faz. É justamente o que eu entendi que é o ritmo, né? Essa velocidade que a gente fala entre as sílabas fortes. É basicamente o que eu entendi. Mas perceber isso na fala, eu ainda não consigo perceber. De jeito nenhum. É difícil mesmo. Não consigo, não. Acho que com o tempo e tudo, então assim. Mas, Elaine, você aplicou direitinho na dublagem ali. Ficou perfeito. Mas, Elaine, como eu disse, você pega na mão da gente, praticamente não tem como a gente conseguir. É muito difícil. 1, 2, 3, na terceira, cada um vai ter o seu ritmo, mas assim, é muito difícil de conseguir quando associa com todo o conhecimento teórico que você passa nas aulas, é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. E também, gente, se não conseguir fazer igual, não tem problema nenhum, como a gente estava conversando mais cedo, né? Cada um vai conseguir fazer aquilo que vai dar conta, né? Tem gente que só nascendo de novo para, né? Falando assim, do jeito que o pessoal fala, né? Mas tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Agora, eu, como professora, como falei para vocês, eu vou sempre puxar a sardinha para o meu lado, né? Eu quero sempre que fique bonito, eu quero ter orgulho, eu quero que vocês olhem também e tenham orgulho. Oi, Arinete. A voz do ator, foi de quem? Do Marcos? Não, o Marcos não fez ainda, a gente vai gravar ainda, né, Marcos? Ele está ensaiando. E aí eu vou incluir a cena do Marcos nesse vídeo e eu mando para vocês de novo para vocês assistirem. A voz do ator mesmo. Ali está intercalando o ator e a Elaine. O Marcos vai fazer uma outra cena. Aquela Parecia cena que até a atriz, a Elaine. Você viu? Não, tá. Ficou muito perfeito. Ficou.
Ficou mesmo. Parabéns. Ficou mesmo, gente, ficou mesmo. Mas, assim, Elaine, tem muito que melhorar mesmo, assim, a gente nota, no processo a gente começa a ver as falhazinhas que teve, mas tranquilo, assim, estou dizendo para vocês vezes que é um processo, e o bom da gente é que a gente está fazendo a coisa correta, certo? Coisa que eu acho que vocês também já passaram por outros cursos de inglês, e não via isso, né? Aí a ansiedade da gente diminui, a gente estuda com mais tranquilidade, porque assim, eu vou continuar aqui porque eu já encontrei o caminho. Então, assim, aí fica bem mais fácil. Você deixa de ficar estressado. Lembrando só uma coisa, gente, esse trabalho do Inglês com Filmes é um dos trabalhos dentro do nosso curso. Não é isso o curso, né? Vocês sabem que o curso tem as outras matérias lá e tal. E esse é um trabalho mais voltado para a linguagem falada mesmo, para vocês perceberem coisas aí que a gente conversa de vez em quando sobre sotaque, sobre ritmo da língua, pronúncia, que é um objetivo bem focado neste aspecto. Então, tem as outras aulas lá que vocês todos fazem, que são, né, os outros conteúdos da gramática, do listening, de outras coisas lá. Mas esse trabalho é muito interessante porque ele é um trabalho estético, né? Ele é um trabalho que você realiza e você vê o resultado. Não tem na época da faculdade lá, não tinha que apresentar trabalho, que produzir coisa. E isso é uma coisa que você está produzindo como aluno e você está vendo o resultado. Então, o que mais que eu ia falar? As perguntas hoje são para a Elaine, né? Para outra Elaine aí. Quem quiser perguntar mais, pode ficar à vontade, tá? Perguntar, Elaine? Pergunte. Uma coisa que... Não, queria falar o seguinte, né? Bom, agora que o pesadelo já passou, né? Eu vou poder me dedicar bem mais, né, aos estudos. Mas até pedir um conselho para a Elaine, primeiro parabenizar, porque ela conseguiu fazer um negócio aí, que é a minha única preocupação quando eu for gravar minha fala. O que é? Tipo, é a entonação, não sei se é o termo correto, é a entonação da frase, né? Por exemplo, tem aquela fala, o Michael está lá na cama todo dodói, I have cancer, né? Aí ela entra meio assim, you have cancer, né? Dá aquela entonação na fala. Eu queria saber como que ela conseguiu fazer isso. Você primeiro traduziu para o português para ver a entonação, como ficaria no português, para tentar na palavra em inglês botar isso daí, Elaine? Boa pergunta. Não, a teacher Elaine me corrigiu várias vezes. E vezes que não fazia essa entonação, ela me corrigia. É por isso que eu estou dizendo assim, não tem como, ela pega na mão da gente, assim, tá entendendo? A gente tenta uma vez, primeiro assim, eu passei várias vezes ouvindo para pelo menos conseguir pronunciar. Não me preocupei muito com entonação nem nada, porque a entonação acaba sendo um polimento que a Elaine faz com a gente quando está gravando, certo? Aí, olha, melhora isso aqui, tudo, e a gente vai melhorando, mas assim, primeiro, meu trabalho inicial foi conseguir falar o que ela falava. Primeira coisa, porque ela tinha umas frases muito grandes. Aí já ficou uns 15 dias, né, Elaine? Nessa fase aí já ficou. Pois é. Aí, assim, eu acho que teve um dia que eu passei o dia todinho ouvindo aquilo ali, ouvi. Ótimo, consigo pelo menos falar. Aí a entonação, que é o que vocês estavam perguntando, a entonação é o meu problema, eu ainda não consegui resolver isso. Aí a Elaine corrige a gente quando está gravando, entendeu? Você passando pelo menos essa etapa de ter desenvoltura para falar, é o início. Aí a entonação, ela vai corrigindo a gente faz próximo, tem muito que melhorar, eu percebo, faz próximo daquilo que é o correto. Algumas coisas que eu queria falar, eu acho que depois que você vê pronto, você reconhece a diferença entre o teu como ficou e como era antes o original, aí você pensa, puxa, tal palavra poderia ter falado assim, né? Eu acho que depois de pronto que você ainda vê algumas coisas que você poderia ter feito. Marcos, mas assim, eu acho que ela não comentou que ela talvez em algum momento diminuía a velocidade do vídeo para conseguir entender mais claramente o que era falado e tentar ficar com aquilo ali na memória. Porque, gente, é assim, você vai praticamente memorizar as falas. Você tem que ouvir muitas vezes, né? E aposto que até quando ela ia dormir, ia tomar banho, acho que aquilo ali ficava na cabeça, né, Elaine? Todo mundo fala isso. Ela falou. E outra também que eu fazia com ela na hora de gravar é assim, Elaine, aqui ela tá com raiva, ela tá falando assim, porque o contexto é esse, então você tem que transpassar. É um trabalho que não é só entonação, não é só ritmo, não é só pronúncia, tem que passar também a emoção do que ela tá falando naquela hora.
Então é bem complexo, mas vocês dão conta. Vocês dão conta, sim. Nossa, com 15 dias eu acho até pouco para fazer Não, isso daí. dias depois que já estudou todas as falas para conseguir repetir. Porque a gente Mas ficou mesmo assim, estudando. gente, é pouco. É bem Foi muito bem mesmo. estudado. Viu, Elaine? Eu perguntei, Elaine Teacher, tá? Eu perguntei isso daí, da entonação, pelo seguinte, que nós temos uma barreira na língua, né? Então, não é nem só para o filme, não, é para daqui para frente. Porque eu acho o seguinte, uma frase mal entonada, você pode ofender a pessoa, você entendeu? Pode, você muda totalmente o Pode sentido. ofender. Você imagina, eu vou falar uma palavrinha aqui boba, tá? Você vai falar, por exemplo, cala a boca. Vai falar, shut up. Dependendo da entonação que você dá, vamos supor, eu quero que todo mundo fique em silêncio. Shut up. Né? Não sei como seria, né? Mas dependendo da entonação que você tá, você se torna agressivo, entendeu? Na Exatamente. palavra, né? Então a minha preocupação é essa, né? Não, mas É a eu mesma não coisa. vou deixar você falar besteira, não, Marcos. Fique tranquilo. Isso não acontecerá. Então, não, por isso que eu tô te falando, porque eu tenho que entender. Primeiro eu vou traduzir a palavra para o português para entender Sim, se você a não palavra que não eu tem tenho que condição. dar a entonação, Aham. você entendeu? É isso aí que eu preciso treinar, né? É isso aí. Primeiro passo é entender o que você está falando, depois você aplica todas as outras fases ali do conhecimento que a gente estudou. Gente, Elaine, oi, qual delas? Eu ou a outra? é você mesmo. É, a- quando a gente fala em português, quando falamos em português, a vírgula, como que eu vou falar? Ajuda a gente fazer a parada, ou A no pausa. inglês também. Também, Neureci, só que é o seguinte, as pausas, elas não são só onde tem pontuação. Tem pausas também que não tem pontuação. E aí é mais Uhum, de saber, mas você tem que ir pelo sentido das palavras, certo. pelo sentido do que você está falando. Uhum, Mas tem pausas fora das pontuações, sim. é. E tem as emoções também, como você falou, né? Também. Gente, eu posso apresentar o projeto novo, então? Uhum. Vocês. É o seguinte, vocês sabem que tem um projeto com filme a cada 2 meses, né? Porém, em dezembro e janeiro eu vou fazer um recesso porque vocês também querem, né, viajar, descansar e curtir aí. A gente volta em fevereiro. Mas aí esse projeto deu uma atrasadinha por causa de alguns problemas que a gente teve ali, né, Marcos? Eu fiquei esperando e tal, e acabou que enrolou um pouquinho. Era para a gente ter começado já, então, em outubro, né? Outubro e novembro, para dar conta de algum outro, se fosse seguir o mesmo esquema da dublagem. Por isso eu resolvi fazer diferente dessa vez. Lá dentro do curso Inglês com Filmes tem um e-book que tem o plano A, o plano B e o plano C, né? Então, a dublagem é o plano C, que é o mais complexo que tem, né? Exige mais, demora mais, por isso que a gente fica tanto tempo estudando. Eu vou fazer o plano B com vocês em novembro, que é o mais simples, é o mais fácil, e para justamente contemplar os alunos que são mais iniciantes, vão poder aproveitar mais, porque as tarefas são mais fáceis, né? São mais simples. Então, deixa eu ver onde é que está aqui o... Me fala o que está aparecendo para vocês aí. Data das aulas ao vivo. Isso. Então, a gente vai assistir um documentário sobre golfinhos, que é um documentário curtinho, acho que tem uns 8 minutos, mais ou menos, e nós vamos trabalhar com esse documentário. Eu vou começar a passar as instruções no dia 30 de outubro, lá no grupo, para quem estiver no grupo do WhatsApp, para a gente começar já a trabalhar antes de começar as aulas ao vivo. E aí a gente vai se encontrar no dia 5, 12, 19 e 26 de novembro, que serão as nossas aulas ao vivo, para ir fazendo essas atividades ali que eu vou propor, dentro do plano B, tá? Aí eu passo o e-book também, passo tudo de novo lá no grupo para quem estiver no WhatsApp, nesse grupo aqui dessa atividade. Então vai ser um pouco mais fácil dessa vez, não vai ter dublagem desse aqui, o objetivo vai ser outro, o objetivo vai ser extrair informações para quem está começando no inglês. Então, o documentário é mais fácil do que filme, né? A linguagem é mais parecida com português, você tem imagens que ajudam bastante, facilita bastante.
mas o estilo de a gente estudar vai ser totalmente diferente, o objetivo vai ser diferente, mas vai ser bem legal também. Então, nesse projeto aqui, não vai poder usar a legenda em português. Vai ser só em inglês. Não tem legenda em português e não pode usar, senão vai atrapalhar o objetivo do que a gente quer lá no final. Vai ser 100% em inglês o tempo todo do ali. Essas aulas vão ficar gravadas? Vão ficar gravadas também. É porque dia 12 eu não vou poder. Sim, tudo vai ficar gravado. E, enfim, o objetivo dessa vez é diferente. Não é imitar a fala, né? Mesmo porque documentário é uma narração, não tem, assim, emoções, né? Então, o objetivo é extrair informações e além disso, eu vou passar ali. Cada semana vai ser uma atividade diferente, a gente vai fazendo juntos. Vai ser bem, bem produtivo, tá? Deixa eu mostrar para vocês como é que vocês vão fazer para entrar nesse projeto. Então, essas datas todas vão estar lá no grupinho do WhatsApp, a hora que vocês entrarem, não precisa anotar nada disso, tá, gente? Então, olha só, para quem é... Deixa eu fechar aqui algumas coisas que estão a mais. Para quem é do curso Inglês com Filmes, para quem é do Inglês com Filmes, tá aqui, ó, para você poder fazer a sua inscrição. Quando você entrar aqui nesse módulo, vai ter um link do grupo do WhatsApp. Você clica ali e entra no grupo do WhatsApp. Tudo que eu for passar de material, eu passo nesse grupo, tá? E depois as aulas vão ficar gravadas e eu vou colocar as aulas aqui dentro. Mas eu mando também no WhatsApp para você não precisar ficar procurando aqui, tá? Aqui é caso você queira assistir depois, futuramente, vai estar tudo salvo aqui. Então, para quem é do Inglês com Filmes, é por ali que vocês vão entrar. Para quem é do My English Class, dos cursos regulares, que não tem o acompanhamento, é por aqui, ó, tá? Aí tem uma taxinha para pagar ali, não me lembro agora quanto é que é, mas é um valor simbólico também, tá? Para poder participar. E para quem é dos cursos que tem o acompanhamento, vocês vão entrar por aqui, ó. Aí não tem custo nenhum, é tudo liberado, já pode entrar hoje mesmo, tá? Vocês podem entrar no grupo agora mesmo, acabando a aula aqui. Fica lá quietinho, é a partir do dia 30 que eu vou começar a passar coisas ali. Por enquanto eu vou deixar o pessoal ir aderindo ali, quem quiser. E a partir do dia 30 eu começo a passar o e-book, começo a passar o vídeo, começo a passar várias coisas para vocês irem se preparando antes do dia 5. E no dia 5, então, a gente pega ali a primeira aula realmente. Tá Para bom? quem é com música, inglês com música. Ah, para quem é do inglês, como você tem que se inscrever no Inglês com Filmes. Ah, tá. Depois eu te passo o link daí para você poder participar. Tá ok. Tá bom? É um outro curso, mas também você vai aproveitar muito, sabe? Nesse sentido aí da linguagem falada, que a gente usa filme, documentário, seriado, tem muita coisa lá dentro Ah, e tá vai bom, passa gostar. para mim ver. Passo Tá sim. bom? Tá bom. Então, gente, por enquanto é isso aí. Podem entrar e aguardar até dia 30 para a gente começar um novo projeto. Helena, eu preciso de um favor seu. Diga, Marcos. É o seguinte, como eu fiquei, eu acho que já faz um mês que eu não leio nada. A última coisa que eu fiz foi com a Aline, que a gente fez um trocadilho lá de perguntas e respostas, né? Então, Deixa eu só parar de gravar aqui, porque daí já